Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos a ser enterrado. Isso nos remete também à importância do enterro do corpo humano pela Torá. Vamos dedicar a aula de hoje para a elevação da alma de Sarah Bat Moshe, faleceu recentemente, que possa ter uma aliata neshama, uma elevação da alma através do nosso estudo hoje. E nós damos muita importância no judaísmo para o enterro, enquanto outras culturas, religiões dão espaço para outros métodos. O enterro no judaísmo, a santidade do corpo, a forma que o corpo ele é cuidado é muito grande. Mas por quê? Por que enterrar? No final das contas, depois que a alma sai, é um corpo físico, aparentemente sem nenhuma função. Por que nós precisamos ter tanto respeito e cuidar do corpo, enterrar o corpo? Isso tem a ver com o que nós falamos. Tem várias explicações e coisas mais profundas, como, por exemplo, a questão da ressurreição dos mortos. Tem muita coisa profunda, importante, e não tem dúvida nenhuma que o enterro é a única opção judaica. Mas num nível mais simples de explicação, se nós explicamos que um couro animal que se transformou em uma mezuzá, um tefilim, tem uma santidade e deve ser enterrado, muito mais um corpo humano que durante a vida absorveu inúmeras vezes essa kedushá, essa santidade através das mitzvot, obviamente que ele tem que ser tratado com respeito e ele deve ser enterrado. Uma curiosidade: um tzadik, um justo, o corpo dele não se decompõe, nunca. Nós temos inúmeros relatos, infelizmente, onde que nossos inimigos ou outras questões acabaram desenterrando corpos e, se tratando de justos, pessoas que santificaram 100% do seu corpo, o corpo estava intacto. Não existia nenhuma decomposição, porque a decomposição, como é explicado pela Kabbalah, esse é um processo de purificação do corpo para a alma poder se elevar. Então é necessário o corpo se decompor em caso que o corpo ele tenha sido usado de uma forma corpórea. Agora, quando o corpo é um veículo da alma, o corpo ele não se decompõe. O corpo ele continua intacto. Então, isso demonstra que a santidade que ela entra dentro do corpo, ela tem uma influência e por isso que o corpo ele é sagrado. Tem uma história de, novamente, um caso que não se deve ficar abrindo túmulos, mas abriram um túmulo assim que foi enterrado, acho que um dia depois, 2 dias depois, de uma pessoa, e nessa parte aqui, onde coloca o tefilim da cabeça, e aqui no braço, onde coloca o tefilim do braço, já tinha se decomposto, porque era uma pessoa que nunca tinha colocado o tefilim. E por isso que existe uma campanha que o Rebbe iniciou de colocar, pelo menos uma vez na vida, o certo seria colocar os homens judeus, colocar tefilim todo dia após o bar mitzvah, porém, pelo menos uma vez na vida, para a kedushá, a santidade, influenciar aquela parte do corpo. É interessante que uma vez tinha um funcionário, alguém que foi consertar algo na casa do Rebbe. Se eu não me engano, foi o ar-condicionado, não me lembro. E ele falou, era uma pessoa simples, uma pessoa que apreciava o judaísmo, ele falou, Rebbe, para mim é uma grande honra estar aqui, porque normalmente para você encontrar com o Rebbe, tinha que marcar com o secretário, mas ele foi direto na casa do Rebbe, ele estava lá fazendo um serviço, prestando um serviço. Falou, Rebbe, tem alguma coisa que eu posso compartilhar com meus amigos para falar que eu estive na casa do Rebbe? Me fala alguma coisinha da Torá. Então, o Rebbe falou para ele o seguinte, tem uma reza muito bonita que nós fazemos todo o Shabbat Yom Tov, Nishmat Kol Chai. E essa oração, tem gente que fala até com mais frequência, falar todo dia, como para trazer salvação, Yeshuot.
tem costume que também mulheres grávidas falam essa oração, mas nós falamos do Shabbat e Yom Tov. E essa oração, Nishmat Kochai, é uma oração linda. Depois vocês podem ver no Sidur. Fala sobre gratidão, fala sobre tudo que a Hashem faz para a gente. Então, o Rebbe falou, aparentemente, tem uma contradição entre o início da oração e o final da oração. Eu vou aqui compartilhar com vocês, que vocês vão ver. Está em hebraico, mas depois vocês podem ver no Sidur. E a gente fala, Vilupino Malek Shirakayam, se nossa boca tivesse repleta de louvor, como o mar, e a nossa língua, fala linguagens lindas. Resumindo a história, nós não temos, se a gente usasse todos os recursos do mundo, nós não temos como agradecer você, Hashem, pelos milhares de bondades e todas as vezes de coisas boas que você fez com a gente. E aí falar no sentido como povo, que desde a saída do Egito, e depois tem a questão particular, todas as coisas boas, o próprio fato que eu posso respirar a cada instante. Alken finaliza, Evarim Shepilat Tabano, os órgãos que você me instalou, a minha língua, etc., eles vão te louvar. Então, no começo a gente fala, a gente não tem como te louvar, não tem como te agradecer. Mas depois a gente fala, os nossos órgãos vão, então, te engrandecer, te louvar. Então, falou o Rebbe para esse homem, falou, no começo você fala que você não tem como agradecer, e depois você fala que os meus órgãos vão sim te agradecer. O Rebbe explicou para ele o seguinte, ele falou como um machal, a parábola. Um rei, ele mandou um recado que ele iria visitar pessoalmente um dos seus ministros na sua casa. Imagina só a emoção, a comoção. Ele ia receber o rei na sua casa, mas como que eu vou receber o rei? Eu não tenho aqui como servir o rei na altura dele. O que eu vou fazer? Será que eu vou colocar porcelana? Ele começou a pensar o que ele faria. Até que ele teve uma ideia. Falou o seguinte, há muitos anos atrás eu recebi uns pratos de presente, uma coleção de pratos de presente do rei. Eu vou usar isso. Por mais que não é a coisa mais chique do mundo, mas isso eu recebi do próprio rei. Então isso ele vai apreciar. Explicou o Rebbe para esse homem e falou o seguinte, no começo dessa oração a gente fala, a gente não tem como te agradecer, porque quem somos nós para conseguir agradecer Deus à altura que ele merece? Mas sabe o quê? Tem algo que eu ganhei de você, o meu corpo. Eu vou agradecer você através do meu corpo. A santidade do corpo começa pelo fato que o corpo é recebido de Hashem. Ela tem a sua santidade e nós devemos preservar essa santidade. Nós trouxemos a ideia do enterro apenas para mostrar que a santidade continua após a morte. Mas em vida, eu trago e devo trazer quanto mais santidade possível para o meu corpo. Vamos olhar aqui dentro das palavras do Tânia. O המתלבש גם כן בעשייה זו, ועולה מהקליפה, ונכלל בקדושת המצווה שרצונו יתברך ובטל באמצעו ברוך הוא. No momento que eu faço uma mitzvah, quem faz a mitzvah? É meu corpo. Meu corpo participa. E se meu corpo está participando, ele está envolvido, ele vai se levando junto. Então não é uma coisa que a alma tem a espiritualidade e o corpo, ele não serve para nada. O corpo participa. No momento que ele participa, ele se torna um atuante e ele absorve aquela kedushá, aquela santidade. E com base nessa importância do corpo, nós vamos chegar na importância da participação do corpo. Nós temos mitzvot que são feitas com o corpo, que não tem como fazer sem o corpo. Você não tem como cumprir a mitzvah se você não tiver o braço e a cabeça. Você precisa do corpo. Você não tem como comer a matzá sem você engolir a matzá e assim por diante. Agora tem mitzvot que aparentemente o corpo ele tem pouca participação. Exemplo, a tefilá, a oração.
nós já falamos que o mais importante da oração é a kavaná, a intenção. Não é eu ficar falando palavras, é ter a intenção. Então, se eu me concentro melhor, lendo, pensando, meditando, eu preciso falar as palavras ou não? A mesma coisa sobre o estudo. A gente sabe que para estudar a Torá, qualquer coisa, para você estudar, você precisa de concentração. E a concentração normalmente é um silêncio. Por isso que você vai nas bibliotecas, está escrito silêncio, por favor. Você lê com concentração, você precisa de silêncio absoluto. Mas se você entrar numa yeshivá, num local de estudo, onde que você tem, às vezes, centenas de pessoas estudando o Torá ao mesmo tempo, parece uma feira. As pessoas que têm a primeira experiência numa yeshivá, ou num kollel, né? Algum lugar que se estuda a Torá, o que está acontecendo aqui? É um estádio? O que estão gritando, estão torcendo? É um barulho, às vezes, insuportável. Quando você tem uma sala grande com centenas de pessoas estudando. Na realidade, a Torá ela é estudada não é com barulho, mas é com a fala. Primeiro que estuda em duplas, mas além disso, do estudo em duplas, que tem uma grande vantagem nesse estudo de Havruta, vamos falar hoje sobre a vantagem de verbalizar as palavras, tanto no estudo como na oração. Muita gente fala, vou fazer leitura dinâmica. Leitura dinâmica você faz com qualquer livro, não com a Torá. A Torá ela precisa ser verbalizada. A tefilá, a oração, se você pegar o Sidur e ficar só olhando, pode ser que você leu todas as palavras com os olhos, mas para ter efeito, a oração ela precisa ser verbalizada. Por quê? Isso que nós vamos aprender hoje. A importância de participar o corpo junto da alma. Nosso objetivo é trazer o objetivo divino para sua concretização. E nós já falamos que o objetivo divino é santificar a matéria, santificar o Diraba Tachtonim, elevar o mundo desde o lugar mais baixo. Então nós precisamos elevar a matéria. E a matéria é elevada com a participação da matéria, com a participação do corpo. Isso daqui é interessante até para memorizar, para você lembrar. Tinha uma mulher muito especial que o Talmud fala sobre ela, Brúria. Brúria, ela era esposa do Rabi Meir, mas além de ser esposa de um grande mestre, ela própria, ela também era muito estudada. Uma vez ela viu um dos alunos do marido estudando, mas com os olhos. Falou, você quer esquecer o que você está estudando? Por que você não fala com a boca? E ela chamou a atenção para ele, falando que a Torá ela é lembrada quando você traz para o mundo físico. Quando você mexe os lábios, você está materializando o estudo e está trazendo ele para esse mundo físico, para que ele possa uma coisa interessante. A gente tem, cada um de nós tem iniciativas, projetos, ideias, e você quer que outras pessoas façam parte da sua ideia. Então você chega para alguém, vamos dizer que eu organizei uma festa, um evento, alguma coisa. Então espero que a pessoa que organizou esteja convicta e vibrando com o que ele está fazendo. Mas como que ele faz para envolver outras pessoas? Ele apenas convidar a pessoa para participar? Não é certeza que a pessoa vai vir. Agora, se você convida a pessoa para fazer parte da organização, você envolve ela de alguma forma, e aí não é um evento que ela está vindo como convidada, ela é organizadora, aí ganha totalmente outra perspectiva. E é isso que nós fazemos com o nosso corpo. Nós não queremos que o nosso corpo ele seja um convidado da alma. Nós queremos que o corpo ele seja ativista, que o corpo ele faça parte. Então a Torá é algo muito elevado. Eu quero trazer para o mundo que eu e você entendemos. Um mundo da ação. E o mundo da ação representa o corpo participando. E essa é a grande importância de mexer os lábios, falar as palavras, verbalizar a oração e o estudo de Torá. Porque através disso, o corpo está participando e aí sim eu estou cumprindo o meu objetivo aqui na Terra, que é o objetivo divino de trazer Deus para o mundo físico. Então, a mitzvah de estudar a Torá e da oração. Aparentemente,
Eles não são mitzvot que envolvem o corpo físico tanto. A regra diz, pensamento não é fala. Eu não cumpro a mitzvah de rezar ou estudar a Torá apenas com pensamento. Mas agora, quando eu mexo os lábios, a fala, mexer os lábios, isso traz, isso é considerado uma ação. Porque a alma não consegue falar, é através do corpo. E quanto mais ele se envolver, e quanto mais ele vibrar, e mais ele falar, e também essa parte de se mexer faz parte, tudo isso daqui é para trazer para a matéria, para o mundo físico. Vezeu, chamar a Katuv, isso que diz o versículo, eu falo com todos os meus ossos, quer dizer, eu participo, eu estou vibrando. É só você parar para pensar. Quando você está lá no estádio, ou em casa, torcendo pelo teu time, você não está apenas olhando com os olhos. Quando tem um gol, você vibra com todo o teu ser, porque aquilo é importante para você. E é isso que tem que ser a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa vibração com a Torá e com a Tefilá. Dizem nossos sábios, se você vibra com aquilo, se você está vivendo aquilo, você não esquece. O que acontece? Se alguém você acha que é próximo a você, esquece do teu aniversário, você fica chateado. Por quê? É normal esquecer, você esquece as coisas. Dizem nossos sábios, você esquece aquilo que não é importante. Uma coisa que é muito importante para mim, aquilo penetra de tal forma que aquilo vira parte da minha vida. Eu só vou esquecer aquilo que não é tão importante. Uma vez, um grande estudioso, ele estava conversando com um Rebbe. O Rebbe não é apenas um grande estudioso, uma pessoa muito elevada. Estava conversando com esse Rebbe e ele falou uma passagem do Talmud e o Rebbe falou, me parece que é assim que a gente deve estudar, me parece que você tá se confundindo aqui. Não, como pode ser que eu estou me confundindo? Eu estudei isso daqui essa semana, faz alguns dias que eu estudei isso. O Rebbe respondeu para ele, faz 15 anos, isso daqui é uma coisa incrível, que ele sabe exatamente quando ele estudou, faz 15 anos que eu não estudo essa passagem, mas eu tenho certeza absoluta que eu estou te falando a interpretação certa. E ele não se conformou, aquele homem, ele foi abrir lá o Talmud e viu, e realmente ele viu que o Rebbe tinha razão. Falou, me explica, como pode ser isso? O Rebbe pergunta para ele, falou, você esquece coisas importantes na sua vida, como, por exemplo, o teu casamento? Você esquece o teu casamento, com quem você casou? Não, de jeito nenhum. Para mim, cada vez que eu estudo o Torá, é um casamento. Em outras palavras, ele quis dizer que se você vibra com o estudo, aquilo, isso acontece com tudo, qualquer matéria. Mas nós estamos falando especificamente de trazer a Hashem para esse mundo físico. Então, quando eu vibro com o estudo da Torá, eu estou trazendo, influenciando o meu corpo físico. Vamos só finalizar da importância de trazer isso para o mais material. Quando nós falamos de um nome genérico para matéria, nós falamos de comida, alimentação. E tem muito dentro do judaísmo a importância para a alimentação. A comida kasher. Mas por que isso é tão importante? Por que é tão importante o que eu como? Ou como eu me comporto, como eu falo com os outros? Mas uma coisa particular, a alimentação. Nós vemos que nós não estamos aqui à toa. Nós temos aqui uma missão. A nossa missão é santificar a matéria. Mas para santificar a matéria tem que ser propícia para ser santificada. Se ela não é kasher, o que significa isso? Se ela é assua, se ela é proibida, significa que ela está presa e ela não é propícia para ser elevada. O nosso objetivo é elevar a matéria e os reinos. Nós temos o reino mineral, ele serve como base para o reino vegetal, certo? Para uma planta crescer, você precisa de terra, você precisa de água,
sais minerais. O mineral, ele é uma base para o vegetal. O vegetal, ele serve como base para o reino animal. Ele é o alimento, pasto, é o alimento do animal. Nós, seres humanos, nós nos alimentamos do mineral, do vegetal e do animal. Então, a ideia pela Kabbalah é você fazendo o upgrade de cada um dos reinos. Que o reino ele vai subindo. Agora, o ser humano, se ele come só por prazer, então ele está descendo para o nível animal ou está descendo para níveis inferiores. Agora, quando ele come por um propósito, ele está elevando toda a cadeia alimentícia. Então, no momento que eu santifico a forma que eu como, isso traz kedushá para o mundo todo. זאת והדחר יש כוח נפש אחרים ולא יש באותיות הדיבור לדבר תורה בתפילה וכזה ובצד המסורת לכל גדולה וכתב בידם שבקופת נוגה ממש של כל אוכלים משכים ושאכל ושתה ועשו דם תאר ושב ולכל חלטה ממנו אתה מתהפך מרע לטוב נחב לשם. Coisa muito interessante, ele fala o seguinte: qualquer coisa que eu faço eu preciso de energia, preciso de vida, preciso de força. Da onde vem a minha energia? Da onde vem a minha força? Da minha alimentação. Então, na hora que eu uso a força da que veio da alimentação para cumprir o meu propósito, naquele momento eu estou elevando aquela energia gerada pela comida que eu comi. Então, como que eu elevo a minha alma? A minha alma física eu vou elevar através de pegar força com o alimento físico e com isso usar para cumprir meu propósito aqui na Terra. E com isso a gente fecha a visão racídica, a visão profunda judaica sobre a vida. Nós não estamos aqui com uma missão espiritual e a matéria está atrapalhando. Às vezes a gente acha, esse mundo físico me atrapalha. Eu gostaria de fazer mitzvot, estudar mais Torá, mas eu estou dentro do mundo. Não, o mundo, não só que ele não atrapalha, o propósito divino é estar no mundo e transformar o mundo. Então, exemplo prático. O trabalho, a busca pela parnassá, não é a falta de opção. Eu não tenho o que fazer, eu preciso trabalhar, então eu vou trabalhar. Não. O trabalho, não só que ele é permitido, ele é parte da minha missão. E por isso tem que estar dentro dos conformes da minha missão. Ele não pode atrapalhar a minha missão como um todo, ele faz parte da minha missão. E assim a mesma coisa com tudo. A tecnologia. Muita gente ficou assustado quando surgiu o rádio, depois a televisão. O Rebbe disse, está assustado com o quê? Maravilha, agora tem formas de você propagar a Torá em outras proporções. Isso é na época do rádio, o que se fala hoje com a época da internet. A gente não tem medo, porque isso daqui não veio para atrapalhar, pelo contrário. Isso é um meio para nós trazermos a Kedushá, a Shekhinah, a presença divina, para os níveis mais baixos. E por isso que o nosso corpo, para fechar, ele é sagrado. O nosso corpo ele não é inimigo da alma. Nosso corpo ele é o veículo da alma. E se eu uso o meu corpo como um veículo correto, ele se torna kadosh, ele se torna sagrado e muito sagrado. Então nós temos que cuidar muito do nosso corpo. Como disse o mestre do Alter Rebbe, o Magni Mesrich, um pequeno furo no corpo é um grande furo na alma. O nosso corpo ele é sagrado, pois ele é um veículo para a alma. Se eu uso a alma junto com o corpo ganha também a sua santidade, e por isso essa santidade ela permanece, e por isso que o corpo ele é enterrado, ele recebe todo o kavod. Muito obrigado, e vamos abrir agora para as perguntas.